Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. E para a gente entrar na nossa aula hoje, que nós vamos ter que fazer algumas correções de atividade que vocês tiverem que fazer sozinhos em casa, eu quero retomar com vocês essa nossa atividade que estava lá no livro. Espera aí, vamos chegar lá no livro. Né? Essa era a atividade que nós fizemos no livro na aula passada. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, essa foi a aula que nós tivemos, né? Que era completar a palavra bombeiro. E aí a gente viu que bombeiro, a gente usa a letra B. B com o bo, né? E que B e P tem uma diferença. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, né? Por que o B e o P são muito parecidos? Quando eu falo, ó, P, os meus lábios fecham e abrem. P, tá vendo que ele gruda um no outro? P. E o B é a mesma coisa, olha lá. B. Também os lábios fecham e grudam, né? Por isso é que eles têm sons muito parecidos. E mais à frente a gente vai entender por que eu uso o P e o B antes da letra M em algumas palavrinhas, tá bom? Então, pessoal, vamos retomar essa questão do P e do B para a gente entender bem direitinho qual é essa diferença sonora quando eu falo as palavras, quando eu vou formar palavras que eu preciso usar o P e o B, tá certo? Então, no exercício mais abaixo, a gente tinha essa questão aqui, ó, que tá aqui, ó, que nós fizemos aqui, né? Por quê? Porque em todas as palavras eu só troquei o B pelo P. Todo o resto seguiu igual. Olhem aqui, ó. Ato. Estão vendo? Eu só troquei a primeira letrinha. E trocando a primeira letrinha, eu transformei em palavras diferentes. Palavras muito diferentes. Olha lá. Se eu usar o B com o A, eu vou ter ba. Mas se eu usar o P com o A, eu vou ter pá. Ó, vejam que faz um estalinho quando eu uso o P. Pá. E o ba não faz esse estalo. Ba. Estão vendo? Então, eu tenho bato e tenho pato. Bato. Eu bato na porta antes de entrar. Eu vejo o pato nadar no lago. São duas palavras que se parecem, mas que não são a mesma coisa. E só não são a mesma coisa porque começam com letras diferentes. Estão vendo? A mesma coisa, o bote e o pote. Olha lá, todas elas têm O-T. O-T. Só que a primeira eu vou ter B com O, que vai fazer bó. E na outra eu tenho P com O, que vai fazer pó. Olha o estalinho que faz, ó. Bó, pó. Estão vendo? Então eu tenho bote, né? Eu usei o bote salva-vida para navegar em alto mar. Eu usei o pote para guardar as bolachas. Ou eu guardei as bolachas dentro do pote. Estão vendo? Então, troquei o B pelo P, só o B e o P eu troquei. As demais letras continuaram iguais. Mas quando eu troquei o B pelo P, eu transformei uma palavra em outra, de significado completamente diferente. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a continuação que é igual, que é ule. Estão vendo? Olha lá. Ule, né? Ule. Mas eu tenho B com U, que vai fazer bu. E eu tenho o P com U, que vai fazer pu. É diferente de bu. Bule. Eu uso o bule para fazer café.
pule. Eu disse para o aluno pule a corda, né? De duas coisas diferentes. Aqui, ico, ico. Só que eu tenho o B com I que vai fazer bi. E tenho o P com I que vai fazer pi. Então, B com I, bi. P com I, pi. Então, eu tenho bico. Toda ave tem bico. E tenho pico. Que pico pode ser o pássaro que pica, né? Ou pode ser o pico, quer dizer, uma parte muito alta. Né? Eu escalei o pico do Everest, quer dizer, a parte mais alta do Monte Everest. Eu cheguei no pico da montanha, eu cheguei na parte mais alta da montanha, tá certo? Por que a professora está retomando isso? Porque na tarefa de casa, que estava lá na página 27 e 28, a gente tinha que usar essas informações para poder resolver a atividade. Vocês lembram disso? Então eu tinha lá, circule, né, as palavras, apenas os desenhos que representam palavras que iniciam com as sílabas em destaque. Então, antes da gente pensar na sílaba, eu quero que nós vamos escrever aí, eu aqui, você com o seu alfabeto móvel, lembrando que se o seu alfabeto móvel não está aí com você, você pode dar um pause na aula e ir atrás do seu alfabeto móvel, porque ele é importantíssimo para nos ajudar a construir as palavras e entender que as letras, conforme a posição que eu coloco elas mudam a palavra de sentido, né? Ou eu construo outras palavras usando as mesmas letras. Então vamos lá, primeiro vamos descobrir o que a gente tem aqui. Que brinquedo é esse? É uma peteca, né? Então vamos lá, vamos escrever peteca então. Peteca. Aqui, o que eu tenho? Pés, né? Porque eu tenho dois pés ali, não é isso? Então, eu tenho pés. E aqui? Que ave é aquela? Um pato. Então, olha lá. Peteca. Pés. Pato. Certo? Então, olha lá, vamos circular aqui a primeira sílaba de peteca, a primeira sílaba, a sílaba pés, que é uma sílaba só, e a primeira sílaba de pato. Certo? Eu tinha que fazer o quê? Circule apenas os desenhos que representam as palavras que iniciam com as sílabas em destaque. Nesse conjunto aqui, qual é a sílaba que está em destaque? P com E, P, certo? Então, quais são as figuras que eu tenho que circular? Eu posso circular a peteca? Posso, né? Porque a peteca começa com P. Eu posso circular os pés? Posso, porque começa com P. Mas eu posso circular o pato? Não, porque pato começa com pá e não com P, certo? Então, no primeiro grupo, eu vou circular a peteca e os pés. Vamos para o segundo grupo, lembrando, né, sempre o nome primeiro das figuras, tá bom? Então, por exemplo, esse daqui é um tubo de pomada. Olha lá. Pomada. Constrói a palavra pomada aí com o seu alfabeto móvel. Aqui eu tenho um balde de pipoca. Muito bem. Pipoca. E aqui no final eu tenho o quê? Eu tenho um pote. Pote. Então vamos lá. Pomada começa com a sílaba po. Pipoca começa com a sílaba pi. E pote começa com a sílaba pó. Então, pomada, pipoca e pote. Aqui nesse grupo, eu tinha que circular as palavras que começam com a sílaba po, né? Então,
Pomada. Posso circular pomada? Posso, porque começa com pô. Posso circular pipoca? Ah, professora, pode, porque tem um pó lá no pipoca. É verdade, tem aqui, ó, pó. Mas tá pedindo, olha lá, ó, circule apenas os desenhos que representam palavras que iniciam com a sílaba. Então tem que ser a primeira sílaba. E a primeira sílaba de pipoca não é pô, né? É pi. Então, não circula pipoca. E pote? Pote pode circular. Olha lá, estão vendo? Então eu vou circular a pomada e o pote. Na outra, era com a sílaba pá, né? Mas primeiro eu vou escrever as palavras, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um papagaio. Papagaio. Eu tenho uma panela. Panela. E eu tenho uma pia. Pia. Então vamos lá. Vamos ver então. Papagaio. Papagaio começa com pá. Panela começa com pá. E pia começa com pi. Então, eu vou circular só o pi aqui da pia, tá certo? E aí, eu tinha que circular as palavras que começavam com pá. Vou circular papagaio? Sim. Vou circular panela? Sim, porque começa com pá. E eu posso circular pia? Não, né? Porque a pia começa com pi. Então, não posso. No próximo grupo, vamos lá então, o que eu tenho aqui no próximo grupo? Eu tenho uma pipa, pipa. Eu tenho pudim e tenho patins. Olha lá, patins. Então, vamos para a primeira sílaba. Pipa, pudim, patins. Então, eu tenho pi, pu e pá. E nesse caso, eu tinha que circular só aquela que tinha pu. Então, nesse grupo, só tem um desenho que eu vou circular, que é a palavra pudim, certo? Na última, né? Na última aqui eu tenho várias toalhas e elas estão numa pilha, elas estão empilhadas, né? Então eu tenho uma pilha de toalhas, certo? Eu tenho um piano e tenho um pirulito. Ótimo, pirulito. Então vamos lá. Pilha de toalhas, pi. Piano, pi. Pirulito, pi. E aí eu tinha que circular só os que tinham pi. Então vamos lá. Uma pilha de toalhas. Posso circular pilha? Posso. Posso circular piano? Posso. Posso circular pirulito? Posso. Então nesse grupo eu circulei todos. Corrigiram aí, pessoal? Se não corrigiu, para, faz um pause e olha lá se circulou as palavrinhas corretas, tá certo? Daí aqui, na próxima atividade, a gente tinha que circular apenas as palavras que iniciam com essa sílaba. Então, vamos ler o que eu tenho aqui. Bico, bola, boneca. E eu só posso circular o que começa com bo. Posso circular bico? Não. E bola? Posso, circula bola. E boneca? Sim, ó, boneca e bola. As duas começam com bo. No segundo grupo, eu tenho bebê, bala,
besouro. Eu só posso circular as que começam com B. Então, eu vou circular bebê e besouro. Aqui com bu. Então, eu tenho lá bule, buzina, boné. Vou circular quem? Bule e buzina. No ba, baú, banana, bexiga. Quem é que eu vou circular? Baú e banana. E por último, o bi, né? Eu tenho bule, bico e bichos. Com bi, eu vou circular quem? Bico e bichos. Só que o número 3, deixa eu apagar aqui pra gente fazer o número 3 rapidinho, né? Que o número 3 era bem fácil. Se vocês circularam as palavrinhas corretas, o número 3 estava bem fácil de fazer, né? O número 3 dizia o seguinte, que eu ia pegar as palavrinhas que eu não circulei nessa atividade e ia copiar uma embaixo da outra aqui. Então, vamos lá. Lá no primeiro grupo, quem é que eu não circulei? A palavra bico. No segundo, quem é que eu não circulei? Bala. No terceiro, quem é que eu não circulei? Boné. Depois, quem mais que eu não circulei aqui no ba? A bexiga. E no último grupo, quem é que eu não circulei, pessoal? O bule. E aí, escritas essas palavras, eu tinha que fazer o quê? Pintar a sílaba inicial de cada uma. Então, bico, B com I, bi. Bala, B com A, ba. Boné, B com O, bo. Bexiga, B com E, B. Bule, B com U, bu. Certo, pessoal? Ficou claro para vocês a diferença entre o P e o B? Espero que sim. Na próxima aula a gente conversa mais sobre isso. Espero vocês lá, hein? Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.